Então a gente vai começar agora mais um Pode Evoluir, mais um episódio. E o tema de hoje é o bem e o mal. Um tema polêmico que a gente pensou, será que a gente grava assim, não grava? E a gente resolveu gravar. Então vou apresentar cada um aqui. Aqui está o André Kodames, o Igor Luiz. Nossa, esqueci esse nome. Lucas, não tô Jorge. A gente estava gravando há pouco tempo, se conheceu agora, né? Tem que lembrar o nome. Eu sei quem é? Não, o bem contra o mal. Fechou, galera, podemos encerrar por aqui. Não, mas olha só, isso é interessante. Vamos começar aqui. Eu acho que é legal a gente começar chamando alguns pensamentos desses assuntos. E aí, assim, começar trazendo o que a gente pensa sobre o bem e o mal. Quando pensa o mal, o que você vê em mente? Que imagem, que experiência, que conceito. E assim, começar mesmo amplo, aleatório. E a gente vai chamando os pensamentos assim. Acho que o mal tem a ver com os super vilões, né? Assim, com Thanos da vida, muito mal, né? Super-herói, Homem-Aranha. O bem contra o mal, mas é engraçado, porque a gente... Porque reflete isso, reflete. Vilão e o herói ali. A gente tem muito essas, nos filmes, essas imagens né? do bem, do mal, do sombrio, né? Da luz. Mas eu penso que é muito mais amplo que isso. Mas eu penso que o mal é algo que realmente que envolve a intenção de maltratar, né? De causar algum dano ali, seja qual for, seja físico, seja psicológico, seja o que for. E o bem, eu acho que é tudo que colabora com a existência da vida, tipo, de coisas boas, né? Pensando bem amplamente, assim, né? A gente pode desenvolvendo, assim. Mas é mais ou menos isso. Eu penso parecido, só um detalhe que eu penso um pouquinho diferente é que esse aspecto do mal, eu sinto que tem isso, esse mal com a intenção, aí eu sinto que é algo pior ainda com essa má intenção. Com a intenção. E também penso que tem outros maus, que não necessariamente tem a má intenção. Não, Que não são conscientes. Que não são conscientes. Concordo. Mas o que mais? Que vem? Uma coisa que vem assim em mente, uma coisa que entre do bem e do mal, né? O bem está muito relacionado com esse aspecto de virtudes. Eu acho que todo mundo consciente com isso. Você fala de virtude, você sente que é um aspecto do bem, bom. E eu penso que em relação ao mal, esses aspectos das próprias, por exemplo, deficiências psicológicas do ser humano, esse aspecto de erros e faltas que a gente comete, ou que vai contra exatamente. Eu penso que acho que esse é um conceito muito interessante. É o que vai contra a vida, né? O mal é algo que vai contra a vida, contra a existência e contra as próprias leis que atuam. Eu acho que assim, de uma forma geral, né, amplo, o bem está ligado a algo que ajuda, que agrada, e o mal a algo que prejudica. Seja internamente, seja numa convivência com outras pessoas, que tem um bem para si mesmo, um mal para si mesmo, e eu fazer o bem para você ou eu fazer o mal para você. Então eu posso te ajudar, eu posso te agradar ou eu posso te prejudicar, da mesma forma a mim mesmo. Eu penso que um aspecto, eu não consigo definir o que é o bem e o que é o mal assim, mas não consegui pensar aqui agora, mas um aspecto do bem é que ele te ajuda a evoluir, sempre, né? E o mal é uma força contrária, tende a regredir. Eu também conceito com isso. É porque assim, é legal a gente trazer que é algo que me inculca, que as pessoas, tudo é relativo. Não tem certo e errado, não tem bem ou mal. Entendi. Não tem. Sempre tá tudo porque relativo. falar, o que é mal pra você é bem pra mim. Exatamente. O que é certo pra você pra mim é errado. Não, vou tentar fazer uma analogia muito louca aqui. Se eu viajar, é isso, acontece. Esse vai ter que ser. Por exemplo, na prova de matemática do Enem, pelo sistema TRI, Sistema de Teoria de Resposta, é o que define a nota ali. É o que define se uma questão é fácil, médio ou difícil. Só que o aluno, vamos supor que ele não sabe o TRI. Se o aluno faz a questão, ele vai falar, essa questão para mim foi fácil, essa foi difícil, essa foi média. Vai ser um pouco relativo. Porque vamos supor, você estudou a vida inteira no logaritmo. O sistema TRI vai falar que é uma questão difícil, mas para você vai falar que é fácil. Mas o que vale?
que vale é o TRI, sua nota vai ser baseada naquilo. Então, tipo assim, eu penso que pra gente, nós seres humanos ali, a gente já tá falando, aquilo ali é um pouco relativo, aquilo ali é o bem, aquilo ali é o mal. Porque a gente não tem noção do todo, a gente não tem um conhecimento do todo. Mas pegando uma verdade mais universal, vai ter o bem e o mal, vai ter a verdade e a mentira. Só que a gente tem fragmentos disso. Então, por isso que é difícil acontecer alguma coisa aqui, se foi o bem ou foi o mal. Para eu ter o conhecimento de discernir aquilo, envolve um conhecimento infinito que não abarca na minha mente. Mas tem um caminho pra gente ser seguido ali. Eu penso que tanto o bem quanto o mal tem escala. Então tem um mal menor, tem um mal maior. Uhum. Tem um bem menor, tem um bem maior. Isso, nós vamos entrar. Não. Então. Isso. Então tá bom? Não, a gente vai chegar lá, E esse aspecto, então, porque outra coisa que também me inquietava. Se existe o bem e o mal, e é relativo, isso é relativo. Você tem um conceito que é relativo. O bem e o mal é relativo. Então como é que você vai saber que você está fazendo bem ou mal? O que indica... Como saber? Essa é a pergunta. Como saber se a gente está fazendo bem ou mal? Quais são os requisitos? Sei lá. O que a gente sente? O que a gente pensa? Quais são as consequências? O que a gente pode observar para falar assim, pô, tô fazendo bem, não tô fazendo mal? Eu acho que um dos pontos é realmente um pouco da sensibilidade mesmo. Eu acho que a própria sensibilidade humana, ela já intuitivamente ela vai seguindo pro bem, no sentido de relacionamento, de você, tipo assim, gostar das pessoas, querer as pessoas bem, querer o bem para você mesmo, né? Porque pelo menos eu nunca vi alguém falando assim, não, eu quero o mal para mim, né? Por mais que independente do conceito que ela tenha disso, né? Mas eu acho que a gente sempre tende a isso, a própria humanidade tende a isso. Então, esse é um dos aspectos, né? Se você tende para isso, geralmente a sensibilidade ela vai te avisando, de certa forma. Ela vai falar, pô, se eu fiz um bem aqui pra pessoa, eu fiz alguma coisa pra pessoa, pô, vai me sentir muito bem com isso. Sinal que é alguma coisa boa. É um princípio. É um princípio, é um indicador. Você faz uma coisa ali, velho, você fica desconfortável, você se sente mal. A tendência é que aquilo ali seja um mal. E eu acho que é um dos pontos, né? Eu acho que junta a sensibilidade, foi mal, tem o aspecto da consciência. Você agir, né, com sensibilidade e consciente ao mesmo tempo de que você às vezes fez o bem, ele é um ponto positivo e extra ainda. Você agir com sensibilidade, não, foi bom e saber que isso foi uma ação boa, uma atitude boa. Isso é bom. E mesma coisa quando é algo negativo. Às vezes não teve alguma sensibilidade, mas teve a consciência de que aquilo não foi tão bom assim. Eu também consigo isso, porque uma coisa você faz o mal, a gente faz o mal muitas vezes, várias vezes, e tem vezes que você vai fazer o mal com má intenção. Então vou fazer aquilo dali pra prejudicar outra pessoa. E aí o mal com certeza é muito pior. Porque se você tem consciência, é aquele que a gente trouxe uma vez aqui, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Então se você tem um conhecimento que uma coisa é certa, e você faz o mal, atua de forma contrária, ele é muito mais grave. Mas esse aspecto que você estava trazendo da sensibilidade é interessante porque da minha experiência, eu sinto que muitas vezes a gente sente uma certa angústia de fazer alguma coisa que não é bom. Na verdade, que é mal, na verdade, né? Que, tipo assim, não tá certo e você vai fazer alguma coisa, tipo... Até antes de fazer, né? Quando você vai fazer... dependendo você vai falar uma coisa pra pessoa. Aí você... Até que frio na barriga, um negocinho. Não fala isso. Aí você fala, nossa, aquilo. E aquilo não é um aspecto muitas vezes mental, é um aspecto mais sensível. Você já fala não querendo falar, às vezes, né? E é interessante porque, assim, uma concepção um pouco mais ampla na minha compreensão, a gente tem um sistema mental e um sistema sensível. Tem um sistema instintivo também. E é interessante porque, pegando esse aspecto mais da criação, né, de Deus, se a gente está aqui, a gente tem que ter alguma coisa para dar um norte, para saber o que é certo e o que é errado. Entende? E eu penso que, muitas vezes, por exemplo, você saber o que é certo e errado, ao pé da lei, você tem que ter conhecimento. Só que muitas vezes a gente não tem conhecimento. Então você pode pensar assim, mas é injusto com alguém que não tem conhecimento. Então, ele não sabe o que é o bem e o mal. Mas ele tem a sensibilidade para atuar ali, para ajudar você. Mostrar, você está no caminho certo, você está no caminho errado. E ele consegue evoluir também, justamente com as experiências.
Se você atuou de uma forma ali, se sentiu mal, viu que não foi bom para a pessoa e se avalia depois e fala, pô, velho, é isso, realmente eu atuei mal aqui, isso causou um mal, essa atitude que eu tomei é ruim. Uhum. Eu não vou atuar dessa forma na próxima vez. Então, só dessa observação das experiências do que aconteceu, se isso fez um bem ou se fez um mal, independente assim do conceito também, porque a pessoa pode achar que fez um bem, né? E fez um mal. Uhum. Mas isso vai se ampliando. A cada experiência isso vai ampliando. Pô, véio, Pode achar porque ele não tem bem definido isso, né? Do que é o bem e o que é o mal, não tem esse referencial. Então a pessoa... aquilo dos conceitos, né? Não tem esse conceito. Pode ser interessante. Tipo assim, analisar as experiências que você viveu. Sim. É como se fosse aquele aspecto de você plantou, o que você colheu. Uhum. Então você tem um trato com uma pessoa. Aí você tá atuando de uma forma. Você colhe, algo recíproco que é bom. Fala, eu tô fazendo bem, eu tô atuando de forma correta, eu não tô fazendo mal. Uhum. Então assim, eu penso que esse é um aspecto também, analisar as experiências, pra gente saber se a gente tá no caminho do bem, no caminho do mal. Um outro ponto que eu trouxe, né, que eu falei anteriormente, tá ligado à evolução, certo? Bem. Uhum. Então, para você ver se você está fazendo bem para alguém, você está agregando na evolução da pessoa. Uhum. Isso é uma forma, talvez. Uhum. Está ajudando ela a ser melhor. Está ajudando ela a ser melhor. Aí você vê se está fazendo mal, você está ajudando ela a ser pior, está ajudando a piorar a situação. Uhum. Né? Então, eu acho que é um indicativo também, né? Você conseguir visualizar isso. Sei lá, um pai que vai dar... um exemplo bem boa aqui, né? Vai dar o filho quer alguma coisa e material, enfim, e o pai, ele tem duas opções. Ou de dar de mão beijada pro filho, ou então ensinar ele a fazer as coisas E conquistar. e conquistar isso. É claro que a proporção desse bem e desse mal, no caso, é muito pequeno. Uhum. Mas se ser replicado várias vezes. Por exemplo, toda vez que meu filho quer alguma coisa, eu sempre dou pra ele, nunca ensinei a fazer nada. Uhum. Ou então, sei lá, um outro exemplo que eu acho que é melhor, né? Uma vez uma experiência muito interessante. Estava no consultório pediátrico com o Koji e os pais estavam com o filho, assim, estavam jogando o consultório pra cima, pegando um puffzinho e tal. E a mãe e a secretária, assim, visivelmente, assim, como é que eu vou chamar a atenção da criança? Os pais estão aqui, né? Tô aqui, não fala Não fala nada. nada. Aí a mãe virou pro menino e falou assim: filho, não pode fazer isso. Você tá destruindo as coisas. Só que falou com uma certa firmeza, Uhum. né? Ou seja, isso eu vi aquilo ali, ela tá atuando de uma forma benéfica pro filho, porque Uhum. isso vai corrigindo. colocar limite, enfim, corrigindo, né? Uhum. E o pai, não, que isso, ele é uma criança, deixa ele fazer isso, qual é o problema? Uhum. Isso aqui tipo assim, como se aquilo lá fosse uma situação normal e o que ele estivesse fazendo ali toda criança faz isso, quem eu vou fazer? Uhum. Entendeu? Então ele tá atuando de forma errada, maléfica pro filho, porque imagina ele crescer aí, tendo várias situações assim, vamos supor, tá sendo a sucessão de fatos acontecendo dessa forma, a mãe chamando atenção e ele não, ou então vice-versa. Como é que ele vai ser um ser? Como é que ser que ele vai ser futuro, né? No futuro, assim, então... E duplamente, rapidão, só te interrompendo. Porque ele vai olhar o parâmetro do pai que falou que tá tudo certo, não tem problema nenhum. Ele vai sempre chegar, por exemplo, que a mãe vai estar errada e o pai vai estar certo. Por exemplo, porque Ou vice-versa. ou vice-versa, que um tá contradizendo o outro e que ele vai pensar, tipo assim, o que tá certo e o que tá errado. Eu vou seguir o mais fácil. Eu vou seguir mais rápido, eu vou continuar o que eu tô fazendo. Então, tô pegando esse ponto. Uma coisa que leva a gente a não atuar bem ou fazer o mal. Que é o quê? A ignorância. É a falta de conhecimento. Sim. E é por isso que eu falei esse aspecto de você fazer o mal com má intenção, você fazer o mal porque você é ignorante, você ignora alguns conhecimentos. Tem esse aspecto, por exemplo, do pai. O pai... Vou pegar outro exemplo. O pai chega e fala, vou deixar meu filho lá de manhã, vou ficar jogando videogame. E dependendo da concepção do pai ou da mãe, a pessoa acha que ele é certo. Vou fazer bem pro meu filho, pegar uma manhã ali, se divertir e tal. Aí a pessoa fica 4 horas jogando. Dependendo do conceito que o pai dele tem, ele tá fazendo bem. Só que se você for analisar aquilo de maneira mais ampla, aquilo futuramente não vai levar o filho dele a ter uma melhor evolução. Exatamente. A facilitar a evolução do filho dele. Então aquilo ali a própria ignorância, ela leva ao mal. Eu acho importante
a gente citar esses bens e mais, sei lá, né? Males. Males. Mas Em proporções Bads, menores, porque assim, quando a gente fala bem e mal, a gente vê algo muito, sei lá, guerra, mal, né? É. Então paz, bem, sei lá. Mas não, né, no dia a dia, o mal e o bem estão atuando ali também, O tempo todo. o tempo todo. Só que é difícil de a gente perceber isso. Então, essas pequenas situações, elas vêm para ilustrar exatamente que tem a situação do mal ali e tem a situação do bem. Não é tão, às vezes não é tão grave quanto uma guerra, ou então não é tão, né, tão impactante quanto uma paz, né, depois de uma guerra, por exemplo, é o bem e o mal que a gente geralmente costuma ter na mente, mas é tão importante quanto. Sim. Né? Esse aspecto, pegando no micro ali, vamos trazer isso. Uma experiência que eu passei, sei lá, tá alguns dias. Só os pensamentos do bem e pensamentos do mal. O que são os pensamentos do bem? Aqueles que favorecem a evolução. Os pensamentos do mal, aqueles que vão, enfim, justificativas, distrações, eficiências. E aconteceu isso comigo. Eu tava, por exemplo, tinha chegado em casa, aí eu tinha um tanto de coisa pra fazer, aí eu falei assim, pô, tem que trabalhar, tem que fazer algumas coisas. E me veio o pensamento, tipo, sexta-feira à noite, vai ver um filme, vai ficar tranquilo. Você tá cansado. E aí eu pensei assim, eu tô cansado? Eu pensei assim, disso que eu vou fazer, eu tinha que estudar, determinado tema lá. Falei, se eu estudar, eu vou sair melhor, me sentindo bem, do que se eu estivesse vendo o filme? Sim. Então era algo que eu sabia que se eu tomasse uma atitude, ele ia passar uma hora e falar assim, pô, ainda bem que eu fiz isso, tô me sentindo melhor e sou uma pessoa melhor agora. Então assim, é micro ali. E o pensamento, não, você tá cansado, vai ver, não é que você não pode ver filme, mas assim, naquela situação. E aí é muito claro, é micro ali, vê o pensamento do mal e o pensamento do bem. Tem sempre essa polaridade e aí você vai selecionando, buscando selecionar, né, porque não é fácil. Tudo bem, mas só o último aspecto, que tá louco pra falar. Não? É lógico. Esse aspecto do próprio exemplo para fazer o mal, que o Lucas também trouxe. Olha só a importância do exemplo, a gente sempre fala isso. Se você tá fazendo uma coisa errada, o seu filho ele tá vendo aquilo. Você tá fazendo mal pelo seu exemplo. Não é que tipo assim, você fez o mal, você atuou com a pessoa ali, você falou alguma coisa, agiu de forma errada com a pessoa. Se você tá dependendo andando na rua, você xinga uma pessoa, você não tá fazendo mal só pra aquela pessoa. Você tá fazendo mal dependendo para as pessoas que estão observando, sabe? A gente liga muito essas coisas pro imediato, né? Acho que a gente é muito assim, né? Muito imediatista em muitas coisas. Então, por exemplo, essa questão do exemplo. Você dá o exemplo ali durante anos, para aquele mal ser feito lá na frente, né? Aquilo vai virar uma coisa muito ruim para aquela pessoa. E só que a gente tem que ter consciência agora, para que no futuro não aconteça isso. Então você está fazendo mal agora sem ver, né? Que vai gerar mais mal ainda lá na frente. E eu acho, não sei se você ia falar mais alguma coisa, mas eu acho que o bem e o mal, ele funciona de duas formas. Você agindo para um bem ou você não agindo. Porque às vezes o simples fato de você não fazer nada, você pode estar fazendo um mal ou fazendo um bem. Então, por exemplo, o filho está fazendo bagunça. Você não vai chamar atenção? O simples fato de você não chamar atenção, Você tá fazendo mal. tá fazendo mal. Isso é muito interessante esse ponto, porque a galera fala, mas eu não fiz nada. Beleza. Se você vê uma pessoa que tá precisando de ajuda passando do seu lado, Por você isso- fala, não por fiz isso nada, mesmo então não tá foi errado. errado. Tá errado, exatamente. Não fazer. A omissão também também é um erro. Em alguns casos, tem que avaliar. Sim, mas assim, nesse exemplo, eu acho que esse ponto é interessante. é nítido, né? O mal e o bem tá muito ligado com o erro e acerto, né? Aí só que entra também na questão do que é erro, o que é erro. A verdade é mentira A também. verdade é mentira. E aí, ó, 2 podcasts que também... 2, 3, né? Não, mas uma coisa que faz muito mal é quando a pessoa assiste um vídeo assim, não curte, não comenta, não compartilha. Isso é um mal. Ela não fazer nada, não fazer nada. Não fazer nada, tá fazendo mal. No mínimo, clique E às no vezes por gostei. falta de conhecimento, porque se ela fizer isso, ela vai receber todos os nossos conteúdos assim, entendeu? Sempre. Não, e quando a gente avisa e a pessoa não faz, o erro é pior ainda. Nossa, então... A galera dando dislike, né? Eu não gostei desses caras, não. Mas uma pergunta boa. E quando a gente comete um erro, a gente fez mal a alguém. Quando a gente comete um erro, faz mal a alguém. E aí, tipo, acabou, o que acontece depois? O que a gente pode fazer? O que a gente pode? Não.
cometer Tipo um assim, erro. Cometer um erro, aí você só chora, meu Deus, cometi um erro. Não, Não, eu acho que todo erro, toda ação que você tem, você vai colher de alguma forma. Vai ser como você buscar se redimir, né? Redenção. Isso é possível, né? Não é quer dizer que você fez um mal que é irretratável, que, enfim. Eu penso dessa forma. Mas como que você retrata o mal? Tipo assim, se redimir, o mal já tá feito. Você não é que você vai apagar o mal que você fez, mas você pode buscar fazer um bem, em proporções maiores. Exato. Enfim. É isso que eu queria chegar. O bem, ele não anula o mal. Não anula, O exatamente. mal já foi feito. Mas Por você, isso que eu, mas você vai gerando uma balança. exatamente, por isso que toda ação que a gente faz tem a consequência. Não vai apagar. Por exemplo, eu fiz um mal e aí, não, eu fiz um mal aqui, sei lá, me toquei disso e vou fazer um bem porque eu não vou colher aquele mal que eu fiz. Não vai ser assim que vai acontecer. Você tem como se fosse o saldo no banco. Eu acho que é algo que exemplifica bem. Se você comete um mal, você está em déficit ali. Se você faz um bem, você vai estar com um saldo positivo. E aí, se na balança ali você está com um saldo mais negativo, o que você vai estar colhendo na sua vida vai ser adversidades. Exatamente. Porque a gente sabe que vai errar. A gente erra. Um exemplo claro é, por exemplo, a nossa mãe, os nossos pais. Eles erraram e acertaram com a gente. Isso é muito claro. Ninguém é perfeito. Só que é claro, a gente vê que muitos deles fizeram muito mais bem na nossa vida do que mal. Senão, talvez a gente estaria em outro lugar, não sei. Mas a gente consegue ver nitidamente isso. E a gente julga, não é julga, né? Mas a gente enxerga eles pelo bem que eles fizeram. Sim. Então, e isso... A maioria, né? A maioria. Tem que entender também que Eu tô falando no meu caso, assim. que essas situações onde o mal esteve presente, onde o mal atuou melhor não. Melhor. Onde o mal atuou mais, né, de forma mais forte ali. Foi muitas vezes por ignorância, falta de conhecimento. Também? Também. Então vocês entendendo isso também, né? Dá uma... É porque ela errou querendo acertar. É aquilo. Isso acontece. A gente fazer o mal querendo fazer o bem. E aí entra outro ponto. Porque tem a coisa de você estar fazendo mal e tem a situação da pessoa enxergar que você está fazendo mal. Entendeu? Porque, por exemplo, às vezes você está fazendo bem e a pessoa está enxergando que aquilo é ruim. E vice-versa. Que aí a gente entra naquela questão da visão. Do conceito. Né? É. O problema é esse, né? Mas de uma certa forma, a gente sabe que existe um bem, no caso, um certo e um errado universal, vamos dizer assim. Sim. Né? Porque eu falo isso porque tem muita gente que não tem esse conceito. Não tem conceito. Então. Não tem esse conceito. Falar, mas não existe uma verdade absoluta. Por exemplo, certo e errado. ir contra a vida é o quê? É mal. É mal. Você tá indo contra a vida, seja por meio, sei lá, de violência, vai matar alguém. Todo mundo sabe que isso é mal. Que isso é até que a própria sociedade ela foi criando leis nesses sentidos. Para dizer o que é certo e errado. Óbvio que... Acho que mais para dizer o que é errado, né? Mas a gente tem um contrapeso ali. Óbvio que algumas leis não estão 100% certas, não estão regulamentando certinho, tá bonitinho, assim. Tem várias coisas que tem que melhorar, tem erros nessas leis também. E eu vou tocar num ponto aqui, pra não entrar muito, né? Escola? Não. Escola de futebol. Mas até aproveitando esse ponto de ir contra a vida, em relação à saúde. A gente sabe que ter saúde, isso é um ponto positivo, e não ter saúde é um ponto negativo. Certo? A maioria tem esse conceito, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, quando você tem saúde, você está fazendo bem para você mesmo. Né? E quando você deixa de cuidar de si mesmo, está fazendo mal. Né? Vamos colocar de forma geral. E teve uma situação recentemente que eu vi na internet. Uma mulher que ela estava grávida, e
ela é obesa, né? E aí o que aconteceu? Teve uma outra médica, uma enfermeira, na verdade, que fez um vídeo antes, deixa eu ir no início. Porque essa mulher foi ter o filho, e aí o médico falou com ela o seguinte, ó, você tem que fazer alguns exames antes, né, para ver se você tá com diabetes, porque se é obeso aí pode ter o risco e tudo mais, porque, né, tem todo esse procedimento. O próprio parto, a gravidez em si já é perigoso. Exatamente. Né? Aí, se a pessoa tem ainda obesidade, tem diabetes, tem outras situações, isso torna mais grave ainda, tanto para ela quanto para o filho dela. Então, natural que ela teria que passar por algumas coisas, né? E aí, ela falou o seguinte, que eu não fui bem atendida, que foi pelo SUS. Que eu não fui bem atendida, que ele foi gordofóbico comigo. Porque ele me pediu para fazer alguns exames. Por que ele pediu para mim? Tipo, como se fosse isso. Porque é uma situação de risco. É porque ela tá grávida e porque ela é obesa e ela pode ter algumas outras coisas também. E aí uma outra médica, uma enfermeira, ela chegou e criticou essa mulher. Porque, por exemplo, olha o mal que ela pode estar fazendo para outras pessoas que estão grávidas às vezes, que estão obesas e que, tipo assim, simplesmente não vão aceitar fazer exames, porque, tipo assim, não, ela também recusou fazer exame e deu tudo certo com ela. E, foi, tipo assim, tudo por um preconceito e ela poderia ter feito mal para ela mesma, pro filho dela, às vezes, e pode estar disseminando isso para outras mulheres também. Você vê, o que é isso aí? Isso é atividade pura. Exatamente. Pessoas precisam fazer exame. O quê? Porque eu sou gorda? Por que a pessoa não reflete? Por que eu tenho que fazer exame? E o que tem de errado eu fazer exame? Que vai me prejudicar? Tipo porque a galera associa muito a questão de aparência, né? Que você fala que ela tá obesa, principalmente o médico, a pessoa fala que ela tá obesa, ela tá falando, você tá me chamando de gorda e feia. A gente tem que mudar o termo. Entendeu? Você tá com IMC elevadíssimo, colesterol estourando. Você tá com uma taxa de gordura um pouco acima do permitido. O ponto que eu queria chegar, essa mulher, ela é famosa. Essa mulher, ela é famosa na internet. E quantas pessoas, às vezes, não assistiram e pegaram um exemplo dela, tipo assim, não, então... A mensagem que ficou da situação que ela passou foi... Porque a gente é claro pra gente que a obesidade vai contra a saúde. E se ela teve esse tipo de pensamento, que ela não precisa fazer exame porque, tipo assim, simplesmente porque ela é obesa mas não precisa fazer exame, outras pessoas também, não só grávidas, né, mas outras pessoas também vão tender a pensar da mesma forma. E aí vai estar atrapalhando, prejudicando a própria vida. Então, um mal disseminando assim de uma forma... E é interessante isso, porque a pessoa mais relevante, a pessoa que tem audiência ali, se ela faz um acerto, o acerto dela é muito maior. Porque ela atingiu muitas pessoas. Sim. Se ela comete um erro, o dano é muito maior. E tem esse ponto, né? Tipo assim, a gente tem a sensação que o mal alastra muito mais rápido que o bem. Dá a sensação. E o ponto é que pra você fazer o bem, exige um esforço. Pra fazer o mal, muitas vezes não exige esforço. Sim. O esforço é muito menor, digamos assim. E de novo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Justamente. E esse aspecto de fazer o mal, né? De cometer erros. Eu penso que tem erros que são... Acho que esse negócio tem que virar aqui. Agora sim. Mudou tudo. Eu penso que tem Você fez erros... um mal agora. Eu penso que tem erros que também são irreparáveis. Dependendo do nível do erro, da gravidade do erro. Penso que Vai ser um assunto para outro podcast. Não, o próprio exemplo que eu dei pro Igão. Você chega, o cara matou a pessoa. Exatamente. Um Como é erro que se repara isso? Não tem. É reparável. E é interessante, porque a vida também é sábia. Quando você comete um erro grande, eu não sei, eu não tenho conhecimento de falar assim, aqui é o nível que. Aí rodou, aí foi feio. Aí já era. Mas muitas vezes a dívida que você contrai ali, você não consegue pagar ela de uma vez só. Você vai pagando ao longo da vida. Isso é interessante, porque aí vai surgindo. Não aparece uma diversidade gigantesca na sua vida. Que aí você morre, trava tudo. Pode ser também, mas normalmente vem pra você ir aprendendo aquilo, né? Mas esse ponto é muito legal, esse ponto de fazer o bem quando a gente comete o mal. Porque isso me chama muita atenção. Olha só, tem seres que têm a concepção que
você fez o mal. O que você tem que fazer? Você vai se arrepender profundamente. Tá tudo bem. Beleza. É só se Me desculpa. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Você me desculpou, beleza. Sei lá, e cada um vai ter uma Aí crença. eu faço mal de novo. Vamos confessar, vou fazer qualquer coisa ali e o mal acabou. O mal que eu fiz acabou. E se você ensina, por exemplo, uma criança de, olha, você fez mal pro seu amiguinho, procura fazer um bem. Talvez você consiga fazer o bem pro seu amiguinho, faça bem pra outros. Porque isso vai acontecer, dependendo, você vai atuar errado com um familiar, e você nunca vai ver aquele familiar, dependendo da pessoa vai viajar, você não tem muito contato com aquela pessoa. Beleza, você atuou errado com aquela pessoa, A faz pessoa bem não com quer as mais pessoas. contato com você porque, sei lá, né? Exatamente. Acontece isso. A pessoa se reagiu tanto que não quer nem falar com você. Errou, analisa e faz bem para outras pessoas. Olha, eu sinto que, tipo assim, ensinar isso pra uma criança, cara, e a pessoa absorver esse conceito, muda tudo. Muda tudo. Tudo. A pessoa tá na convivência dela lá, ela comete um erro, ela vai falar com o pai, fala, pai, você cometeu um erro. A pessoa vai falar, pô, cometi um erro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um acerto, tem que cometer um acerto. Eu tenho que fazer um bem maior ou igual do tamanho que eu cometi o erro. Exatamente. Isso, tipo assim, isso pra mim é... E assim, por aqui, fechamos. Mas também tem que tomar cuidado, porque muitos conceitos de bem, às vezes a pessoa fala assim, fiz o mal ali, beleza, agora tem que fazer o bem. Aí vai, Faz mais mal. tenta fazer um bem e faz mal, mas às vezes tipo assim, não, dei uma esmola ali, beleza. Quanto mais amplo. Já fiz o meu bem, já tô salvo. Quanto mais amplo Tem que... o conceito que você tem de bem e o conhecimento que você tem, maior você vai atuar com... Tem até um ensinamento que fala também que o maior poder é o poder de dar. E dar e dar é ensinar. Porque todo exemplo é um ensinamento. Tem esse aspecto, tipo assim, pô, qual que é a forma que... A melhor forma é você dar um exemplo. E eu penso que outra forma que você ajuda muito, que é um diferencial, quem tem essa capacidade, é ensinar a pessoa a pensar. Então, assim, tem níveis de bem, é igual isso, tá? Dei R$50 pra você ali. Às vezes você fez o bem, Você fez o bem, dependendo da quantia, né? Agora, pô, levei um elemento que mudou a vida do você. Porque, tipo assim, quantas vezes na internet você aprendeu alguma coisa que você aplicou e você falou assim, cara, tipo assim, parada, deu um resultado incrível na minha vida. Dependendo da pessoa que tá escutando isso aqui, ela fala, pô, que legal isso aqui, e mudou o trato que ela teve com a mãe ou com o pai. Tipo, isso é um bem. Isso gerou outros bens exatamente. Isso é um bem mudou a gigante. vida da pessoa. E eu sinto que uma das coisas pra gente atuar com o bem é agir em correspondência com o bem que nos foi dado. Sim. Isso é difícil. Exatamente. E a gente não tem consciência. Isso é um ato de gratidão, né? Que se você recebe um bem e você amplia esse bem, né? Se você faz um bem com o que você recebe, isso é uma forma de gratidão. E a gratidão é um ato de bem. É um ato de bem. E quais outros atos vocês acham que é de bem também? Boa, vamos entrar nessa pergunta agora. Foi esse que hoje a gente já entrou. Então, o que a gente pode fazer para fazer o bem? Mas só pegando um ponto desse aspecto da gratidão. É interessante porque tem uma... Assim, que eu observo, né? Tem uma gratidão, de certa forma, meio passiva, e tem uma gratidão mais ativa. Sim. Porque quantas pessoas que... Gratidão. Seria um termo de podcast. Não tem problema a pessoa falar obrigado, grato. É uma educação. É uma educação, exatamente. Mas demonstrar. Muitas vezes a pessoa recebe um bem gigantesco e fala muito obrigado. Não, eu fui grato, pessoa. Tô sendo grato. Tá, mas o que você fez com aquele bem que você recebeu? Eu penso assim. É tipo isso, às vezes a pessoa te deu um dinheiro, aí você fala obrigado, aí você vai ali e compra. E faz mal com aquele dinheiro. Aí diz, mas eu agradeci. Eu penso que uma forma de fixar isso e de agir com correspondência, ampliar esse bem, toda vez que você fala obrigado, você está identificando ali que tem um bem que você recebeu, certo? Você falou obrigado. Sim, é um certo ato ali. Você está identificando. Sim. Sei lá, te dei um copo d'água aqui. Se você tá agradecendo, quer dizer que... Pra você foi bom. Toda vez que você agradecer, tentar observar isso. Poxa, eu agradeci aqui, então eu tenho que fazer um bem também. Não só falar o obrigado. Agir com correspondência. Com correspondência. Mas aí é porque é comum, né? A gente tá sempre obrigado, te agradeço por isso e tudo mais, mas aí fica nas palavras. Então você fixa isso. Toda vez que eu falar obrigado, obrigado por isso aqui hoje. Então tem que fazer, buscar corresponder de alguma forma com alguém, buscar um bem também, fazer um bem passar também. Isso pro próximo. Tem algumas experiências com isso. Eu lembrei de uma, isso é difícil. Sim, qual foi a vez que eu agi com correspondência de forma consciente? Porque eu penso que é uma lei, isso acontece. Sim. Lei de correspondência. E a gente sente isso. Se muitas vezes eu faço bem pra você, depois faço bem de novo,
Você já sente e fala, pô, se o Felipe precisar de alguma coisa ali... Você já sente que você fica meio que devedor. Em débito. Um débito. Sim. Meio que é natural. Sim. E aí... Ah, pode falar. Não pode falar. Mas eu vou dar um exemplo Conclui. que eu me recordo que eu atuei. Essa experiência foi simples, mas me chamou a atenção. Que eu fui consciente. Quando eu sempre tive amigos, e tenho amigos que, principalmente mais antigamente, assim, quando eu tinha uns 19, 18, 20 anos, que entendiam muito de carro. E eu me recordo que a maioria dos problemas que davam, eu recorria a eles. Falava, pô, aconteceu tal coisa aqui e tal. Enfim, seja o que for, eu recorria a eles. E aprendi muita coisa. Eu sei quase nada, mas eu aprendi muita coisa em comparação com o que eu sabia. E, em determinado momento, eu fui treinar com um brother meu e o pneu do carro dele furou. E ele nunca tinha trocado. A gente tinha 18, 19 anos, ele não tinha trocado o pneu do carro. Ele tinha trocado. E aí, tipo assim, e me veio na hora. Eu falei, pô... E eu fui e fiz com gosto aquilo. Eu falei, pô, vou ajudar ele. Os caras sempre me ajudaram. E tipo assim, eu nunca ajudei ninguém nesse sentido. Pô, eu troquei o pneu do cara, ajudei o cara em determinado... Eu falei, pô, que legal, eu tô fazendo uso do conhecimento que já me ensinaram com a pessoa. Eu não analisei isso na hora. Eu analisei depois, de anos. Que eu falei, pô, aquela experiência. Então, tipo assim, isso é interessante porque... E quando a gente faz isso, assim... de maneira consciente, porque muitas vezes a gente faz isso naturalmente. Porque é a própria característica do ser, talvez, né? Então tem educação que foi dada. Se ele foi fazendo isso durante a vida, foi ensinado, teve exemplos disso, naturalmente ele vai fazendo. Mas é massa, porque se você realmente gerar um movimento desse com consciência, fica muito mais forte. Fica muito mais, enriquece muito mais. Sim. E só um aspecto que eu penso que é importante trazer também, porque talvez possa alguém estar perguntando assim, pô, mas quando a gente faz o bem pra uma pessoa e recebe uma chicotada? Aí eu acho que tem um ponto que é o Faz o seguinte, bem, a pessoa faz o mal pra você. a gente não deve esperar nada dos outros. Primeiro ponto. Você tá fazendo bem. Querendo, pensando no bem que você vai colher depois, aí já tá errado. Tem que fazer o bem pelo bem mesmo. Tem aquela frase, né? Não é de total... não está totalmente certo, ao meu ver, mas é fazer o bem sem ver a quem. Mas é no sentido de, poxa, eu vou fazer o bem para a pessoa, né? Mas eu não estou, assim, querendo eu fazer o bem para o Igor, porque o Igor tem algo a me oferecer. Não nesse ponto. Eu penso não pensar nessa correspondência dessa forma, aí não funciona. Eu penso que a forma da gente, assim, uma boa forma da gente interpretar é pensar no seguinte, é fazer o bem meio que olhando o que a pessoa vai fazer, não olhando de vou vigiar ali, dar um dinheiro pra alguém e falar, deixa eu ver ali, mas vendo se essa pessoa ela vai estar agindo de correspondência não com você, mas com o bem que você deu para outras pessoas. Sim. Porque aí você perpetua uma corrente de bem. Sim. Porque imagina, todo bem que você faz, a pessoa atua em correspondência com outras pessoas. Pronto, a gente melhora o mundo. Agora, se você, por exemplo, você é uma pessoa que eu sei, assim, de maneira ampla, pô, se eu ajudar o Japa, se eu fizer coisas que fazem a pessoa ser grande, a pessoa vai fazer muito bem. Agora, imagine se você fosse a pessoa que eu falasse assim, pô, primeiro eu vou ajudar muita pessoa e o bem vai morrer nela. Não tá atuando com a perpetuidade do bem. Então, por isso que é importante a gente agir com essa correspondência, Sim. porque aí o bem flui muito mais. Tem correspondência inteligente também, Aí, de né? certa forma, você tem que olhar quem, né? Você tem que olhar quem. Exatamente. Olhar Eu penso assim, é. essa parte do olhar... Essa parte do olhar a quem é não ver com... Não esperar com esse nada, interesse de esperar Isso é alguma verdade. coisa da pessoa. Né? Eu também concordo que não estava de ser todo certo, mas nesse ponto, né, de, poxa, eu vou ajudar o Igão aqui, porque se eu ajudar o Igão lá na frente, eu sei que ele vai poder me ajudar. Não, Tem muita gente que faz ou isso, senão ela já faz pensando já que ela vai pedir. Que ela vai pedir. Ela vai fazer isso agora, porque eu sei que eu vou pedir isso aqui lá na O frente. Igão tá me devendo um favor. Eu acho que isso aí anula. Anula o bem. É tipo assim, Eu acho que é anula. Aí eu vou falar, pô, já que não fez nada, aí eu ligo, velho, você lembra não? Daquela parada que eu fiz pra você? E aí você cobra da pessoa, pronto. E muitas vezes você planta o bem e colhe o mal por conta disso. Você acha que tá plantando bem, né? Bem Você plantado. Não tá tanto assim. Não tá tanto. E por isso que vem o mal e fala assim, não. E a gente acaba, às vezes, até muito reagindo também com algumas coisas que é muito doido. Porque às vezes você ajudou a pessoa por ajudar, você fez o bem pelo bem mesmo. E aí, muitas vezes, às vezes você precisou da pessoa, a pessoa não te ajudou, às vezes por motivos, outros motivos que realmente ela não conseguiria te ajudar, e aí você reage.
Vou fazer bem nunca mais. A suscetibilidade. Porque você fala assim, pô, velho, sempre ajudei o cara, velho, pedi aqui um negocinho, o cara tirando. Parece que tá tirando. Tem que ter essa consciência também, sabe? Porque você tem que fazer o bem, velho, independente se o cara vai me ajudar ou não, se futuramente ele não quiser me ajudar, tranquilo, velho. Eu fiz o bem. Aí eu penso que você só colhe o bem. Exatamente. E Dessa forma. é importante saber disso também, porque é igual aqueles pensamentos que a gente tá colocando de defesa mental. Você tá no trânsito, a pessoa tá lá buzinando, dependendo, aí você vai reagir com a pessoa, dependendo de você bugou, tô usando esses códigos que a galera passa no meio do podcast. Mas aí você pensa, pô, dependendo da pessoa tá passando por um momento, a pessoa tá mal, tá indo pro hospital, sei lá, você cria uma defesa mental. E eu penso que quando a gente faz o bem com a pessoa e a pessoa reage, muitas vezes, quem é pai? Você vai passar muito por isso. Depois você vai estar levando um aspecto de bem do seu filho vai falar, você é chato demais, sai daqui, sei lá, entendeu? Aí você fala, não, nunca mais vou levar um aspecto de bem do meu filho. Imagina. Então é tipo assim, tem que ter esse aspecto também de ter. Dependendo da pessoa não sabe, dependendo da pessoa vai ter essa consciência depois. Não entende que você tá fazendo bem. Se os pais falam muito com a gente, né? Não, isso aí você não entende agora, mas você vai entender. Vai ser bom pra você lá na frente, você vai Até hoje eu não entendo. Mas tem muita coisa que a gente ainda não entende. Até porque a gente. É interessante esse ponto. Que se colocar na. A gente estava até falando sobre, no outro episódio que a gente falou sobre convivência, né? Que o episódio bem passado. Muito tempo atrás. O Bruno comentou, né? Bruno, foi o Bruno ou Vitor? Não sei. Sobre esse aspecto dos pais, né? Da convivência e tudo mais. Às vezes a gente tem nessa fase de adolescência, né? Uma certa dificuldade de convivência com os pais, porque, enfim, vários fatores. Mas aí você conseguir, desde jovem, que é muito difícil, eu tô falando que é fácil, né? Mas observar alguns elementos ali que seu pai está trazendo para você, algumas atitudes, alguns exemplos que ele está tendo, que vão ser benéficos para você no futuro, sei lá, por meio, sei lá, vamos supor, filho, eu não vou te dar nada de mão beijada, vou te ensinar a fazer as coisas, porque lá no futuro, você vai ser igual aquele cara. Aquele cara ali, ele sempre correu atrás das coisas dele, tá vendo onde é que ele chegou, por exemplo, né? Isso é um ponto. Então, se você, desde jovem, conseguir identificar esses bens que seus pais estão te proporcionando, eu acho que melhora a convivência, né? Você se torna um ser muito melhor. Com certeza. Tem até um filme que eu acredito que todos já devem ter visto. Titanic. Homem-Aranha. Doutor Estranho 3. O Coach Carter. Coach Carter já. Coach Carter. Sabe que eu aqui com o Samuel Jackson. Ele é técnico Michael Jackson? técnico, mais antigo, de basquete. do time de basquete. Ele é técnico do time de basquete. Aí o que acontece? Acho que eu tô ligado. Você gosta das escolinhas de basquete? Conta aí. Ele chega pra treinar um time de basquete que é totalmente desorganizado. Tipo assim, um briga com o outro, um não se dá bem com o outro. E além, né? Os moleques são rebeldes e mexem com coisa errada. Porque a cidade onde eles moram, tipo assim, a tendência, ele até explica isso no filme, a tendência na cidade ali, da galera, dos meninos, é não ir pra faculdade e se envolver com crime. Né? A tendência é essa. Ele explica isso no final do filme. E aí, o que ele faz no início? Ele coloca algumas regras ali pros meninos, por exemplo, tirar uma nota boa, sentar na frente, né? Tem que estudar e jogar, respeito, né? Educação, e coloca algumas regrinhas ali também, por exemplo, tipo assim, de vestimento, né? Por exemplo, no dia do jogo, todo mundo de terno. Então, assim, algumas regrinhas que no final não é ali pro jogo de basquete, é pra vida. E ele explica isso, né? Por exemplo, todo mundo vai jogar, mas para que todo mundo jogue, eu preciso que você tire nota boa, preciso que você esteja na frente e tudo mais. E aí, muitos, tipo assim, chegam e desistem. Não vou ensinar. Ele entrega o papel e eu quero todo mundo com esse papel assinado amanhã. Aí alguns chegam, não vou assinar esse papel não, isso aí pra mim não faz sentido nenhum, tal. E aí, um negócio que eu achei, a mensagem assim, que eu achei legal do filme, é que o tempo inteiro ele foi rígido em relação a essas regras para tornar aqueles meninos melhores na vida, mas ele agiu com muita paciência e persistência ali. Tem um em específico que o primo dele é bandido e tal,
E ele tá meio que envolvido ali na história também. Uhum. Aí, na cena em que ele chega, esse aluno me confronta o técnico e sai fora. Tipo assim, não vou fazer isso não, tal, sai fora. E aí ele vai pra vida do primo dele, de bandidagem, do crime. Aí acontece alguma situação lá com ele, com esse menino. Acho que ele viu alguém sendo morto do lado dele. Não, mas acho que isso é depois. Mas antes, ele vê alguma coisa, ele passa por alguma situação... não, mentira. O que acontece? Ele vê os meninos do basquete, os amigos dele que estão lá no basquete, junto, né, rindo, tal, curtindo. E ele fala assim, não, eu tenho que voltar. Eu acho que eu tenho que voltar porque eu gosto deles também. Uhum. E aí ele pede pro técnico para voltar. E o técnico fala assim, você tem que fazer isso, aquilo. 200 flexões, 300 suicídios, né, de exercício. Mas no primeiro suicídio já não ia morrer? Essa piada que eu ri. Aí ele volta pro time e tal. E aí acontece uma outra situação em que ele volta a sair de novo do time. Ou seja, o técnico deu uma chance para ele, ele aproveitou para um momento e depois saiu de novo porque ele discordou do técnico de novo. Uhum. Voltou para a vida bandida, aí acontece do primo dele morrer. Fiz resenha do filme. Vamos ver onde é que vai parar. Acontece, a escolinha vai fechar, hein? Acontece do primo dele morrer. E aí ele vai na casa do técnico, pede pra voltar de novo, pede ajuda e tudo mais, o técnico vai, volta com ele de novo, e aí que ele explica tudo o sentido, né, por que ele tá ali. Que a maioria dos meninos ali na escola iam tender a ir pra vida bandida e não ir pra faculdade, que o objetivo dele no final é levar eles pra faculdade, pra eles se tornarem pessoas melhores, e não só pro basquete. Isso ia ajudar também no basquete, mas o objetivo era muito maior. E aí, no final do filme, esse aluno que é o mais rebelde, assim, que entra e sai toda hora, ele agradece demais, porque ele conseguiu nota boa, conseguiu ir para a faculdade. Na verdade, não sei se ele conseguiu ir para a faculdade, mas, tipo assim, ele aprendeu muito com a vida através dele. Melhorou, né? Melhorou a vida através dele. É uma pessoa melhor. Então, assim, eu acho que uma coisa que a gente tem que disseminar, né, com o bem é ter uma paciência e ter uma persistência ali também. Às vezes a pessoa está precisando de ajuda e você vai ter que ter muita paciência e muita persistência para continuar ajudando ela até que ela consiga realmente se dar conta do quanto isso foi importante. Eu vejo isso muito, por exemplo, em relação pai, mãe com filho. Porque é exatamente isso que você falou. Eu tô levando uma porção de bem para ele. E ele não correspondeu, né? Não agiu de boa forma. Aí eu vou desistir? Não, tem que ter paciência, tem que ter persistência para que ele entenda aquilo mais para frente. Isso tudo é um processo assim, de muito longo prazo. É igual o aspecto, imagina se o médico fosse impaciente. Exatamente. A pessoa tá doente, já deu uns 200 remédios para ela, não melhor, deixa ela morrer. Exatamente. Então tem esse aspecto de... Esse aspecto de fazer o bem também envolve muito esse aspecto do afeto. Tem até aquela imagem, antes de eu trazer a imagem, eu ia trazer mais algum aspecto sobre como fazer o bem, aí eu trago a imagem e a gente fecha. Pode trazer a imagem. Então, uma palavra de cada um. Não pode trazer imagem. Conhecimento. Conhecimento? Você fala uma palavra Pra ajudar a fazer o bem. pra ajudar a fazer o bem. Não é por si só. Você vai ter conhecimento, não quer dizer que você vai fazer o bem, mas é, algo, Sim. é uma chave ali. O que você tem que ter para fazer o bem? É isso? Não, uma coisa que, eu quero fazer o bem. Ajuda Alguém a tá fazer o escutando falando, ajuda a fazer o bem. Qual o caminho que eu tenho? Entendi. Afeto. Uma palavra? Mudou uma expressão. Adquirir conhecimento de si mesmo, você se tornar uma pessoa melhor. Ter afeto. Penso que ser gratidão, ser grato pelos bens, ter consciência dos bens que você recebeu e ser grato por aquilo passando para frente. Eu acho que ser ingrato é um mal grande. Penso que... Penso que você pode trazer a imagem. Ser feliz. Eu penso que a imagem é muito interessante, Felipe. Mas é interessante essa felicidade, né? Porque o conceito que eu tenho de felicidade são pequenas porções de bem, né? Então tem que estar ligado. Mas
ter um objetivo maior. Eu digo objetivo maior é o quê? Primeiramente, dois objetivos principais da humanidade, se eu não me engano, que eu, dentro da sabedoria filosófica, por exemplo, buscar perfeição de si mesmo e buscar servir a humanidade, certo? Então, você buscar servir a humanidade, pensar nisso conscientemente, você vai estar sempre atuando com o bem. Tá querendo elevar, servir alguém, né? Ajudar alguém. Sim. Vai estar sempre atuando com o bem. Então, é um ponto. E você se tornando melhor, melhor, você faz parte da humanidade. Exatamente. Você tá a humanidade. A humanidade começa por você. Né? Exatamente. Mas se fechar atrás dessa imagem que é legal, que me chama muita atenção quando eu escutei, esse aspecto do afeto, fazer o bem. Que tinha uma história que tinha 2 médicos, que eram pneumologistas, e aí eles trabalhavam juntos, e aí teve eles eram irmãos, né? E aí um tava pneumonia, tava todo destruído, aí ele fez o próprio exame, e mostrou, só que o irmão dele não sabia. E ele foi e mostrou pro irmão dele. Sem falar que era ele. Aí mostrou a chapa lá do exame e tal, aí o irmão dele olhou e falou, isso aí, poucos meses de vida. Esse paciente aí... O paciente não tem salvação, não. E aí o irmão dele falou, sou eu. E aí na hora que o irmão dele falou isso, ele falou, não, tem solução. Tem solução, a gente vai buscar uma forma. E foi até o último instante que ele ajudou o irmão dele. E é interessante esse aspecto, quando você tem afeto, as coisas mudam. Não, você aí agora já era. Seu irmão? Então a gente vai dar um jeito. E é interessante, porque tem outro ensinamento que fala que ao enfermo, a gente tem que ajudar até o último instante. Então, assim, dar essa assistência, né, e fazer o bem. Não vou desistir. É seu filho? Vai desistir assim? Tentei levar 2, 3 vezes, não deu não. Aí eu parei de tentar educar ele. Não faz sentido. Mas é isso. Terminamos aqui. Oi? Mudou na hora. Mudou. E a gente termina mais um episódio do Pode Evoluir. Tamo junto. Abraço. Até a próxima. Sou.